Boa noite, irmãos. Que tenhamos paz. Paz e receptividade nesses minutos que estivemos aqui. Jesus, nosso mestre, Deus, os espíritos amigos, os espíritos protetores, anjos da guarda, e seja lá outro nome, estão sempre nos abençoando e sempre nos acompanhando. Sempre. E nós ainda não estamos receptíveis, muitas das vezes, para receber essas bênçãos. Nós não estamos ligados. Nós só vamos se preocupar com Deus, com Jesus, com os mentores espirituais, com os guias, com os anjos da guarda, com todos eles quando nós necessitamos, ou nós ficamos presos, sentimos a dor, né? Aí dá aquele susto. Ai, meu Deus! Aí a gente lembra. Então a receptividade nós vamos treinar agora. Nós vamos ficar tudo prestando atenção, tudo quietinho, esquecer os problemas lá de casa, o celular já está desligado, todo mundo quietinho, prestando atenção, para que nós possamos treinar essa nossa receptividade. E aí nós vamos fazer continuadamente depois, e nós vamos ver que a vida da gente começa a ficar mais tranquila, e nós vamos ter mais ligação. O que nos propõe hoje, o que nos traz aqui, é um roteiro da primeira URI, da primeira União Regional Espírita. A primeira URI, a Federação Espírita Catarinense, dividida em URIs, em uniões regionais. A primeira URI são as casas espíritas, congregam as casas espíritas da ilha. São 24 casas, federadas, registradas na federação. Mas ao total nós somos 32 casas aqui na ilha, né? Tem outras que não são federadas, mas estão sempre dentro do movimento. Então essa constância, esse roteiro que nós fizemos de passagem nos serve para quê? Para que nós possamos conhecer todas as casas e fazer esse rodízio, né? Nós viemos lá do Centro Espírita União Fraterna, do CEUF, lá da Vargem Grande e também lá da Serte, lá da Cachoeira. O bom é que assim, a Cachoeira do Bom Jesus e a Vargem Grande do Bom Jesus. Então nós estamos bem protegidos lá, né? Os dois são do Bom Jesus. A conversa que nos é dada durante esse mês, a URI nos dá, é fazer o bem sem ostentação. Esse tema está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não sabe o que é a vossa mão direita. O Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém já leu esse livro? Quem leu o livro? Olha só, quem já estudou? Melhor ainda, né? Porque o que a gente faz costumeiramente? A gente bota o Evangelho segundo o Espiritismo como livro de cabeceira. É ou não é? É errado. Livro de cabeceira é para apoiar o celular, anotações. O Evangelho é para estar sendo lido constantemente, estudado constantemente. Preferencialmente dentro da metodologia de Kardec, que ele fez o Evangelho, ele está dentro de uma metodologia de aprendizado. Então por isso que nós temos que ler, estudar ele de capa a capa, certo? Lá na introdução, lá no prefácio, tudo ali tem ensinamento, ele nos prepara para o aprendizado, certo? Todos os capítulos têm uma sequência, nós vamos entender o Evangelho na lei e na sequência. Por isso que a coletânea de preces está lá no final, que nós só vamos saber orar corretamente, da maneira correta, a partir do momento que nós tivermos entendimento de todo o Evangelho. Olha só, Kardec nos deixou esse legado. Era professor, né? Era professor, pedagogo, entendia, né? O que ele fez ainda? Quer ver? Nós vamos para a palestra de livro agora. Está aqui no livrinho, esse livrinho que é o Espiritismo. Está aqui. Aqueles que adentram a casa da doutrina espírita e querem conhecê-la, leem primeiro esse livro, que é o Espiritismo. Nele contém, primeiro, o resumo do livro dos Espíritos, né? E o livro dos livros dos médiuns. Leio, comece lendo esse, certo? Está o resumo do livro dos Espíritos e do livro dos médiuns. O resumo do Evangelho está onde? Lá nas preces. Não tem o prefácio? Já viram lá que tem a prece e tem o prefácio? Se ler só os prefácios, nós estamos lendo o resumo do Evangelho. Olha só, dica do professor Hipólite, né? É para ler, certo? Vamos lá. Fazer o bem sem ostentação. Começa com duas passagens. Kardec sempre nos referiu. Ele pegou algumas, pincelou algumas passagens do Novo Testamento. Quando ele anotou o livro e organizou o Evangelho, foi o único livro que ele escreveu sozinho. Ele anotou, ele levou o Novo Testamento e algumas mensagens de Espíritos.
e organizou o Evangelho. Pincelou essas passagens que abate geralmente em cima da moral, dando a explicação com o entendimento da doutrina. Nesse capítulo, tem duas passagens. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai, que está nos céus. Pois, quando dás a esmola, não façais tocar as trombetas diante de ti, como praticam os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para que sejam honrados dos homens. E em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique bem escondida, e teu Pai, que vê o que faz em segredo, te pagará. Está lá em Mateus, anotação de Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 é onde está o Pai Nosso. É lá que está o Pai Nosso. Lá que ele fica falando, lá que é o do Pai Nosso. Lá que ele dá o sentido para nós, que nós devemos fazer as coisas para nós. Quando nós orarmos em segredo. Quando dar a esmola, dar em segredo. Quando praticar o bem, faça em segredo. Está em Mateus 6. Olha só a relação. É isso que nós temos que entender. Certo? A segunda passagem diz assim: Jesus descendo ao monte, foi muita gente que o acompanhou. Jesus, ele onde ia, todo mundo ia atrás, né? O que aconteceu? Por que ele começou a ficar famoso assim? Dos milagres. Foi lá na multiplicação dos pães, né? Aí todo mundo, olha, ele faz milagre. E começaram a segui-lo, porque até então ele era conhecido como um curador qualquer, né? Pela multidão. Mas quando viu que ele fez a multiplicação, todos começaram a segui-lo. O que acontece? E eis que vindo um leproso, o adorava dizendo: se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: pois eu quero, fica limpo. E logo ficou limpo toda a sua lepra. Então lhes disse Jesus: vê, e não digas a alguém, mas vais mostrar-te ao sacerdote, e faz a oferta que ordenou Moisés, para lhe servir de testemunho. Está a anotação lá em Mateus 8, né? Está lá em 8, Mateus 8, está lá a anotação. Outra dica: quando fala do capítulo, Mateus 1, Mateus 2, Lucas 3, certo? Leia todo o capítulo. Pego o Novo Testamento e faço uma lida, para nós termos aí o entendimento de quando Jesus falou, para quem ele falou e por que ele falou. Aí nós vamos perceber e nós vamos gravar mais o ensinamento, com mais facilidade. Certo? O que nós notamos aqui nessas duas passagens? Na primeira passagem ele diz que não é para contar para ninguém. E na segunda passagem ele manda contar, né? Vai lá e mostre-se para o sacerdote. Olha só, e aí dá aquela discussão. E muitos de nós começamos a discutir desse assunto. Por que às vezes Jesus manda falar, outras vezes ele diz para não falar? Quando ele curou o irmão que tinha hanseníase, ele disse: vai lá e mostra. Por quê? Porque naquela época quem possuía essa doença era afastado do convívio da sociedade para não transmitir. E aí ele era tirado. Era dado como morto. Então ele ia para as cavernas, para as montanhas, para fora da cidade. E para que ele pudesse voltar para a cidade, ele tinha que se apresentar ao sacerdote para dizer que ele estava curado. Que aí ele passaria, como diz na Bíblia, ele passaria a constar no livro dos vivos. Né? É como nós fosse lá no cartório, lá na certidão do nascimento: agora eu estou vivo. Aí está outra certidão para ele. É mais ou menos assim. Aí ele diz no final assim: vê e não digas a alguém, mas vai mostrar-se ao sacerdote, e faz a oferta que ordenou Moisés, para lhe servir de testemunho a ele. Essa oferta também está lá
Está lá no Antigo Testamento, está todo o ritual dessas ofertas. Aquele que se curava tinha que levar um animal vivo para ofertar no templo, certo? Então essa é a dica, para nós entender mais ou menos o raciocínio, por que não mostrar e quando tem que mostrar. Às vezes Jesus chegava em determinados locais e dizia assim, não mostre para ninguém. Por quê? Porque ele sabia que naquele local ninguém acreditaria, não haveria, né? Aí nós vamos ver aquela passagem lá dos porcos, né? Pega lá no Novo Testamento a passagem dos porcos, que o Espírito lá, né? Aí nós vamos ver aquela passagem lá, e os discípulos disseram assim, vamos lá na cidade. Ele disse, não, aqui não adianta. O pessoal está tudo revoltado com ele, porque os porcos morreram, que havia um espírito obsessor que fez com que os porcos se atirassem no precipício e caíssem no rio. E aí eles se afastaram e atravessaram. É a passagem dos porcos. Leia lá no Novo Testamento, tem isso. Vamos lá. Fazer o bem é dever de todos nós. Portanto, não há razão de buscarmos aplausos para os nossos atos. Está tudo no Evangelho. Então, fazer um bem é um dever de todos nós. Nós devemos fazer. Nós nos comprometemos a fazer o bem. Sempre. Nós temos essa consciência que temos que fazer o bem. Sempre pronto para o bem. Principalmente nós espíritas. Nós temos isso na cabeça. Fazer o bem. É a nossa chave, né? Temos que fazer o bem sem mostrar, sem saber para quê. Portanto, não há razão para buscarmos aplausos para os nossos atos. O verdadeiro bem age em silêncio, com a aprovação agradecida do beneficiado, o agrado de Deus e a satisfação interior de quem o pratica. Então, essa prática do bem, que não é que nós escolhemos, que nos é induzida, elas nos servem para quê? Para o nosso crescimento espiritual. Então se eu ficar ajudando todo mundo, eu vou crescer espiritualmente, eu vou evoluir espiritualmente? É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Se eu praticar o bem, eu vou deixar de praticar o mal. Mas se eu não praticar o mal e as minhas ações for só voltada para o bem, e eu não enfrentar o mal, eu tenho que, volta e meia, enfrentar o mal. E quando nós praticamos o bem, volta e meia, né, vem as forças antagônicas, contrárias ao bem que nós queremos fazer. Aí, o que nos serve isso? Para a nossa prova. Para a nossa prova. Para ver se realmente nós estamos com vontade e com força para a prática do bem. Para a prática do bem. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Devemos fazer o bem pela satisfação de auxiliar o irmão necessitado, e não como um meio de chamar a atenção. Então, quando nós fizemos o bem, esse bem vai agir bem melhor para nós. Como assim? Quando eu vou, e nós reclamamos muito, a nossa vida nunca está boa, né? Nós estamos sempre, nós podemos estar na melhor fase de vida, mas nós podia ser melhor. Então nós não estamos nunca contentes com a nossa vivência. Nós estamos querendo sempre melhor. Ou se não, nós valorizamos muito o nosso sofrimento. Alguém nos passa, não é comum às vezes, né? Alguém passa assim, eu estou com uma dorzinha aqui. Aí a pessoa do outro diz assim, não, mas a minha é bem aqui. Mas eu estou tomando 2 remédios. Eu estou tomando 5 remédios. Eu já fiz uma cirurgia, eu já fiz umas 10. Eu mesmo vou no médico toda semana. Então a gente está sempre querendo querendo passar do outro, porque eu tenho que sofrer mais. Eu tenho que mostrar para o outro que eu estou sofrendo mais, que eu estou mais necessitado. O que acontece? Quando nós vamos praticar o bem, fazer a nossa ação, nós vamos encontrar alguém que está numa situação de maior necessidade com a nossa. Aí nós vamos lá olhar assim, eu estou aqui com uma dorzinha na perna. Aí nós encontramos alguém que é um irmão que é cadeirante, ou que é portador de necessidade especial, de atenção especial. Aí os irmãos, ele está numa situação em que a minha não é nada. A minha dorzinha não é nada diante daquele irmão que está numa cama já há alguns anos. Aí eu começo a equilibrar e ver que realmente eu tenho aquilo que eu preciso. Que aquela dorzinha que eu estou sentindo é necessária para mim. É minha.
e que a dele eu devo ajudar. A que a dele eu devo consolar ou me aproximar. É isso que nos dá. É isso que ele nos induz à prática do bem. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas. Né? Aí vamos ajudar. Ele bota ali um caminhão de donativos e chama todo mundo, né? Faz trombeta, né? Para mostrar que eu estou fazendo a minha ação caridosa. Aí eu vou ser aquele moço é muito bom, ele ajuda, ele está sempre aqui distribuindo donativo na minha rua, certo? E é isso que ele diz que não é para fazer. Faça em silêncio, como diz, trabalhe em silêncio. Faça a sua boa ação, não precisa trombetear. Por quê? Porque você poderá estar humilhando aquele que está recebendo. Está levando e aquele vai ficar descontente de receber. Pô, minha situação, né? Eu estou com uma situação que não está muito boa, mas não quero contar para os outros. Aí vem alguém e diz assim, eu vou te ajudar. Eu vou te dar. E já aviso, estou ajudando fulano. Aí nós estamos acabando até de menosprezando aquela criatura que está recebendo o auxílio. Quando derdes esmola, não trompeteis. Foi isso que nós falamos. A prática do bem com ostentação é demonstração real da inferioridade moral da criatura. Quando nós praticamos o bem com ostentação, é o que o Evangelho nos diz, é a demonstração da inferioridade moral. Nossa, e olha só, por que nós reencarnamos? Qual a finalidade principal da reencarnação? Aperfeiçoamento moral. Aperfeiçoamento moral. É para isso que nós reencarnamos, nos aperfeiçoar moralmente, cortar as nossas arestas, enfrentar as dificuldades com firmeza, demonstrar que nós temos firmeza no enfrentamento, passar pelas provas, pelas expiações. A expiação é a construção do momento. A prova é demonstrar que nós já temos conhecimento. E a missão são as tarefas, que cada um de nós tem a sua missão. Cada um de nós tem a sua tarefa a cumprir nessa passagem. Como agir no auxílio ao próximo? Ajudando nosso irmão discretamente, em segredo, cuidando em ocultar nossos gestos e dando graças a Deus pela oportunidade que nos consegue na prática da caridade. É a prática da caridade. O que é a caridade? O amor em ação. Não é? É o amor em ação. É eu dar. É eu dar o amor, aquilo que eu tenho de melhor em mim para o outro, para o irmão de jornada. É isso. Na prática da caridade, o maior beneficiado não é quem recebe, mas quem pratica. Porque nós vamos estar construindo um pensamento novo. Quando nós adentramos a um local em que as pessoas estão nesse estado, no hospital, né? Numa casa de abrigamento de idosos, né? Uma ILPI, nós vamos estar lá olhando aqueles irmãos que foram abandonados, aqueles irmãos que sofreram violência, aqueles irmãos que têm necessidades especiais. E nós vamos, nisto, aprender e verificar que as nossas imperfeições podem ser combatidas ainda. O bem feito com ostentação, será que ele consegue, mesmo com ostentação, ele consegue auxiliar aquele que necessita? Eu chego ali, faço aqui trombeteio, né? E vou entregar. Será que eu estou transformando? Será que eu estou auxiliando realmente? O que diz o Evangelho? Materialmente sim, mas moralmente não. Materialmente sim, mas moralmente não. A coisa é mais mal do que bem na parte moral. Por isso que não tem que ter ostentação. E por que então nós ainda agimos ainda dessa maneira? Com ostentação. Porque quando nós vamos levar ou adentrar em algum local que nós precisamos levar um donativo, ou quando nós vamos falar com alguém, nós damos aquela olhadinha para ver se alguém está olhando, né? Ou se alguém está, curiosamente, está perguntando por que deu, o que você fez. Por que nós agimos dessa maneira? A primeira é pela vaidade, né? A primeira é pela vaidade.
pelo egoísmo, pela falta do conhecimento. Por isso que nós agimos às vezes com ostentação, pelo egoísmo e pela vaidade. Dificuldade de libertar-se de hábitos secularmente cultivados ao longo de sucessivas encarnações. Então nós vamos trazendo isso de encarnações em encarnações. Por isso que é o nosso aperfeiçoamento moral para a finalidade primeira da reencarnação. Nós temos que tirar essas mazelas. Nós temos que nos livrar disso. E olha só que interessante. Quando nós oramos lá no Pai Nosso, nós falamos assim, livrai-nos das tentações. Não é assim? Aí não ora assim, pedindo para se livrar da tentação. O que são as tentações que nós oramos lá e pedimos para nos livrar? São as nossas tendências. São as nossas tendências. Nós já temos aquele jeitinho de ver. Nós já temos aquela maneira de pensar. Nós já temos aquela maneira de nos aproximar. São as tentações. Nós já temos a maneira de desviar. Estamos aqui, estamos bem. Legal. Está todo mundo com cara de santinho, né? Lá dentro é uma casa espírita, todo mundo assim. Todo mundo a gente fala assim, estou com a máscara do espírita. Todo mundo se cumprimenta, fala um sorriso, né? Aí nós vamos embora. Nós vamos embora, deixamos a máscara de bom espírita aqui. E vamos seguir em casa. Em casa a gente não usa máscara nenhuma, né? Aí nós vamos estar agindo de acordo com as nossas tentações, que está lá no Evangelho. Com as nossas reais tendências. Por isso que nós oramos e pedimos. Para nos livrar dessas tentações. Para que nós possamos nos moldar de acordo com aquilo que nós estamos aprendendo aqui. No estudo e na prática do Evangelho. Aí que está. Olha só como é interessante os pormenores e a facilidade que é. Porque não há nenhuma dificuldade. Nenhum ensinamento de Jesus nos demonstra dificuldade. Nenhum dos ensinamentos, vamos dizer assim, todos os ensinamentos de Jesus são de fácil entendimento, de fácil interpretação e de fácil execução. Tem nenhum ensinamento ali que é difícil. Tem a fé do tamanho do grão de mostarda. Amar ao próximo. Amai-vos, né? Perdoe, ore, tudo é fácil. E nós botamos as dificuldades. As montanhas que estão lá, que é do tamanho do grão de mostarda, que é para são as montanhas que nós botamos no nosso caminho. Temos que ajudar alguém, temos que praticar. Vamos trabalhar, fazer um trabalho beneficente. Ah, mas não posso. Ah, vamos lá hoje na casa espírita que tem um mutirão. Vamos preparar cestas básicas, mas hoje eu não posso, hoje eu acordei muito indisposto. Hoje eu estou com uma dor de cabeça, hoje está frio, hoje está chovendo, trabalhei muito, não dormi bem. Então nós começamos a botar os obstáculos na nossa atividade. Nós, não foi ninguém que veio. Como agir então na prática do bem? Como é que eu vou agir então da maneira exemplar, da maneira correta? Primeiro, estudando e praticando os ensinamentos do Evangelho. E quando nós começarmos a estudar e praticar os ensinamentos do Evangelho, nós vamos ver que muito vai melhorar na nossa vida. Principalmente o nosso relacionamento, a nossa convivência familiar. A nossa convivência familiar, quando nós começarmos a praticar os ensinamentos do Evangelho. E é assim. Não, mas por que eu vou brigar com fulano? Aí faz que nem Chico, né? Perguntar para o Chico lá, Chico, você é um homem muito bom, você deve ter perdoado muito. Aí o que o Chico respondeu? Nunca perdoei ninguém. Mas como? Nunca me senti ofendido. Né? Por quê? Nós só vamos perdoar se nós nos sentimos ofendidos. E se nós realmente praticarmos os ensinamentos de Jesus, nós não vamos nos sentir ofendidos com nada. Aí vem a frase. Quando alguém lhe der um tapa, né, oferece a outra face. Se alguém lhe convidar para caminhar 1000 passos, caminhe mais 2000. Se alguém pedir mais pedir a sua capa, dê um manto também. E siga. E siga o mestre. E siga o mestre. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem recompensa. Paga o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Está tudo no Evangelho. Toda a nossa fala está no Evangelho.
para ver a simplicidade que são os ensinamentos constantes do Evangelho. Então, meus irmãos, o que nos leva, o que nos interessa então na nossa conversa aqui? Fazer o bem sem ostentação. O que nós devemos levar hoje à noite para nossas casas? Na conversa que nós vamos ter no deslocamento, aqueles que vieram acompanhado, ou quando chegarem em casa, qual foi a palestra, qual foi a conversa? Fazer o bem sem ostentação. Mas o que nos interessa mais é que todos os irmãos, que é o segredo aqui, saiam repletos de dúvidas. Não acredita muito no que eu falei, não. Porque o aluno, quando tem dúvida, né? O aluno que tem dúvida é o aluno que vai procurar nos livros para estudar. Aquele que diz que não tem dúvida não estuda mais. Certo? Principalmente quando o professor pergunta alguma dúvida, faltando 5 minutos para terminar a aula, né? Alguma dúvida? Ninguém tem. Ai daquele que tiver, né? Mas aquele que tem dúvida, ele procura o livro. Ele procura o ensinamento. Ele vai atrás. Então, meus irmãos, procuramos lá no Evangelho. Façamos a leitura. O irmão diz que se lendo o Evangelho de ponto a ponto, capítulo por capítulo, nós vamos saber e entender melhor a maneira de orar. Vamos mudar a nossa maneira de orar. Entendendo, estudando o Evangelho de ponta a ponta. Os 4 primeiros capítulos, com a base do ensinamento, do 5º até o 15º, que são a parte que nos dá, do 5º ao 9º, que nos dá a revivência das bem-aventuranças, depois da redenção individual, que é a nossa preparação como indivíduo, e depois nos joga para a preparação coletiva, que é nós viver o Evangelho dentro da sociedade. E aí entra as peças, 27 e 28. 27 e 28. Então tem toda uma sequência para que nós possamos olhar. E é isso que nós queremos instigar os irmãos, que tenham essa curiosidade de verificar realmente se fazer o bem sem ostentação, constante lá no capítulo 13, ele realmente nos indica que assim nós estaremos praticando o bem de acordo com os ensinamentos do Evangelho. Meus irmãos, quando a humanidade se submeter à lei do amor e da caridade, deixará de haver egoísmo, e o fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus se houver tomado mais ditosa, por efeito do afastamento do mal. E cabe a nós espíritas, que temos um entendimento e a razão dos ensinamentos da doutrina, a praticá-la. O espírita deve ser a nossa atitude. Espírita deve ser o nosso pensamento. Como diz Emmanuel, espírita deve ser o nome do teu nome. Praticar a doutrina espírita constantemente. Aí nós vamos mudar o nosso pensamento e a nossa maneira de agir lá no reduto do nosso lar. E como consequência, toda a nossa sociedade. Toda a nossa sociedade. Devemos pensar nisso. Nós devemos pensar que Jesus está sempre nos abençoando. Que os espíritos amigos, os espíritos guias, os anjos protetores, seja lá o nome que nós demos, estão sempre junto conosco, nos indicando, nos dando sinal, nos demonstrando, nos intuindo. E nós devemos cada vez mais estarmos receptíveis. Bem-aventurados os puros de coração. Lá na 8ª bem-aventurança. Porque estes verão a face de Deus. A face de Deus. O pensamento, a pureza do pensamento, do entendimento. E é isso que nós devemos ter como espíritas e demonstrar pela exemplificação dos nossos atos que nós somos espíritas, pelo enfrentamento das nossas dificuldades que nós somos espíritas. Lembra? Capítulo 2, e 5 ou 6, ponto de vista, aqui no Evangelho. Kardec já inicia o Evangelho nos dizendo isso. Viva de acordo com Jesus.
Enfrente as dificuldades com Jesus. Se aproxime do próximo de acordo com Jesus. Pratique o bem de acordo com os ensinamentos de Jesus. Queridos irmãos, que nós possamos, diante de todos os aborrecimentos do dia a dia, diante de todas as dificuldades que se apresentem, que nós possamos ter paz. Sempre paz. Calma. Apareceu a doença, paz. Apareceu a dificuldade financeira, paz. Apareceu a dificuldade de relacionamento, paz. Que possamos sempre agir com sabedoria. Porque quando nós temos paz, nós vamos agir com sabedoria. E, meus irmãos, que nós possamos ter sempre paz e sabedoria em todos os nossos atos. Que assim seja. Muito obrigado. Que nós tenhamos muita paz em todos os momentos. Obrigado.